Eu me chamo Márcio Vinícius e eu vou estar apresentando aqui a introdução do nosso trabalho. Eu vou relatar os principais pontos do nosso tema, que é esse daqui, o de containers, e eu vou ficar mostrando esse texto que nos foi disponibilizado para facilitar o entendimento de quando eu estiver falando sobre determinada parte. No tema que nos foi proposto, nos é pedido para elaborar um sistema, e esse sistema vai auxiliar um portuário a administrar o empilhamento de containers. O texto ele cita alguns detalhes do funcionamento do portuário para que possa nos auxiliar quando nós estivermos fazendo o programa e a elaboração dos métodos. O texto ele cita para a gente que uma quadra acomoda no máximo 10 pilhas, como está mostrando aqui. E cada pilha acomoda no máximo 5 containers, como mostra aqui também. Além disso, nos é informado que cada container deverá conter um identificador único, no caso aqui. Esse identificador único ele vai associar ao container que foi empilhado na pilha a posição dele, indicada por um número N, e a pilha a qual ele pertence, indicada por uma letra. No caso, como cada quadro comporta no máximo 10 pilhas, as letras elas vão variar de A até J. Além do identificador, cada container deverá conter alguns dados a respeito do proprietário do container. No caso, eu vou citar só alguns exemplos porque não é necessário falar todos, mas o nome do proprietário, o tipo de carga, o peso, qual operação que vai ser realizada, se vai ser embarque ou desembarque, etc. Além de tudo isso que eu falei, o nosso tema ele define para a gente algumas regras na hora da elaboração dos métodos e para auxiliar no funcionamento do programa. A primeira regra é que o identificador precisa estar no formato de letra e número. Como eu disse antes, a letra vai indicar a pilha a qual pertence o container e o número vai indicar a posição desse container na pilha. Se vai ser 1, 2, 3 ou 4 ou 5. No caso, como também é 5, o máximo só pode ser 5. A segunda regra é que todos os containers que forem ser empilhados não podem ter nomes repetidos. Então, mesmo que, como cito o exemplo aqui, por mais que o container A1 e A2, por exemplo, eles tenham sido desempilhados, o próximo não pode ter o mesmo nome deles. Precisa começar a partir de A3, que é o número que vem depois de A2. A terceira regra é aquela que eu tinha dito antes, cada pilha só pode conter no máximo 5 containers. A quarta regra, ela diz que cada container, na hora da sua retirada, precisa ser informado o seu identificador, no caso a letra e o número. Caso esse container ele esteja embaixo de outros, caso esse container a ser retirado ele não seja o topo, todos os containers acima dele precisam ser retirados. Logo após isso, eles precisam ser devolvidos às suas posições, logo após a retirada do container que foi informado. A quinta regra, ela nos diz que o usuário, no caso, precisa ter a possibilidade de pesquisar determinados containers pelos dados do proprietário, por exemplo. Eu quero saber se existe um container de tal dono. Aí você coloca o nome e aí vai aparecer se existem esses containers e quantos são. Isso vale para todos os dados. No caso, de qual tipo de operação existe, quantos containers para embarque existem. O programa precisa dessa opção de pesquisa. Além disso, precisa mostrar também se existem posições de empilhamento vazias em cada pilha. Se no caso a pilha de tamanho, toda pilha é de tamanho 5, mas se por exemplo houver uma pilha de tamanho 3, precisa mostrar que existem duas posições, duas vagas para se colocar mais 2 containers. E basicamente é isso que o nosso tema pede. Olá, me chamo Sóstenes e estarei realizando a contextualização do nosso projeto, cujo tema chama-se Os Containers, e estou com um diagrama de classes aberto para que toda a explicação possa ficar mais clara e o entendimento possa ser mais assistivo. O desenvolvimento desse programa, ele tem como objetivo auxiliar a administração de locais de armazenamento de containers e o mais interessante é que em cada etapa, né, para que possa ser identificado com o nome do proprietário e o tipo de carga. E
Existem quatro tipos de cargas principais aqui dentro dos containers que estarão sendo realizados esse tipo de identificação, que é a carga seca, os commodities, os produtos perigosos ou os perecíveis, e principalmente o peso em quilogramas. O tipo de operação também, que seria um embarque ou desembarque em navio, e o local de armazenamento e o seu número de identificação. Então, todo o processo cujo objetivo é realizar essa identificação está pautada nessas vertentes referente à carga seca, commodities, os produtos perigosos, os perecíveis, conforme expliquei anteriormente. Outro detalhe é que o local de armazenamento ele consiste em um pátio que disponibiliza de um espaço de 10 posições de armazenamento que suporta 5 containers e em cada posição dessa maneira estará sendo realizada uma identificação. E cada espaço que vai estar sendo identificado como uma letra em ordem alfabética, justamente para facilitar o processo de identificação, e dessa maneira a identificação de cada container ele vai consistir em uma letra e um número identificado chamado-se a pilha, e também a sua posição na mesma. Agora, em seguida, será apresentado também a implementação, cujo ficará mais simplificado todo o processo de como funciona esse diagrama de classes, no qual foi utilizada a linguagem Java e todo o processo das codificações que foram implementadas. Olá, meu nome é Magno Silva e eu vou apresentar aqui o nosso diagrama de classes do tema Containers. Vale lembrar que nós vamos fazer esse programa em JavaScript e para isso criamos aqui 5 classes diferentes. A primeira delas, a classe Container, que vai retornar para a gente todas as características de um container. Vai ter 5 atributos. O primeiro deles, um atributo privado, ID, que vai armazenar um identificador único do container do tipo string. E ele é privado porque é uma propriedade interna do container, que não necessariamente precisa ser acessada pelo usuário fora dessa classe. Diferente dos outros 4 atributos, que são todos públicos. O primeiro deles, owner, do tipo string também, que vai armazenar o proprietário do container, também o cargo type, do tipo string, que vai armazenar o tipo de carga, seja ele de carga seca, commodities, produtos perigosos, produtos perecíveis, etc. E o weight, do tipo number, que vai armazenar também o peso do container. E por último, o operation type, que vai ser o tipo de operação do container, seja ele de embarque ou desembarque de um navio. Temos também a pilha de containers, que vai ser o container stack, a nossa classe container stack. Nela temos 2 atributos, os 2 privados e 5 métodos públicos. O primeiro atributo é o position, do tipo string, que vai armazenar a posição de empilhamento da pilha de containers. Temos também o containers, que ela vai ser uma matriz que vai armazenar os containers empilhados dentro dessa pilha. Entre os métodos nós temos aqui push container, que vai receber como parâmetro o container do tipo container, utilizando a classe container como objeto, que vai retornar para a gente o valor booleano. Esse valor booleano pode ser true se o container for empilhado com sucesso e false se a pilha estiver cheia e não puder mais empilhar containers. Temos também pop container, que vai ser que vai retornar para a gente o container que foi retirado da pilha e null se a pilha estiver vazia. Vale lembrar também que esse pop container serve justamente para isso, para retirar o container da pilha. Também temos o get top container, que vai servir para a gente consultar qual container está no topo dessa pilha. Vai retornar para a gente também esse container que foi consultado e null se a pilha estiver vazia. Temos também outros 2 métodos aqui. O primeiro, isEmpty, que vai verificar se a pilha está vazia, e isFull se a pilha estiver cheia, que a anotação total dela vai ser 5 containers, uma pilha só, né? Nossa terceira classe é a Portyard. Ela vai trazer para a gente as características do pátio do porto, que ela vai ter aqui várias pilhas, né? E essas pilhas elas vão estar armazenadas aqui no nosso Portyard. Ela tem um atributo privado, stacks, que dentro dela vai armazenar as pilhas de containers do pátio, e ela vai ser privada porque é uma estrutura interna do pátio, que não precisa ser acessada diretamente pelo usuário também.
Essa classe ela vai manter o registro das pilhas de containers do pátio. E aí os detalhes de cada pilha vão estar mantidos ainda na classe Container Stack, certo? Aqui ela vai ser mesmo só para armazenar essas pilhas. Também temos o Port Crane, que vai ser o Transtainer. Ela vai ter aqui um atributo público MoveContainer, que vai levar como parâmetros o Container ID, que vai ser um string, o NewPosition, que também vai ser string e vai retornar para a gente um valor booleano. Esse método ele vai permitir mover um container para uma nova posição do pátio e vai receber aqui o ID, que vai ser o identificador que a gente setou aqui na classe container, e também o new position, que vai ser a nova posição de empilhamento para onde esse container vai ser movido. Ele vai retornar para a gente true se o container foi movido com sucesso para a nova posição, e false se a posição de destino estiver cheia ou se o container não existir, certo? Por último, temos aqui o nosso port system, que vai ser o sistema central do nosso programa. Ele vai permitir com que o usuário coordene as operações do pátio e forneça funcionalidades para gerenciamento dos containers. Temos aqui um atributo privado yard do tipo port yard, que vai representar o pátio do porto. Vai ter aqui armazenado todas as pilhas do nosso sistema. Temos também aqui 6 métodos públicos. O primeiro deles, getTotalWeight by Cargo Type, que a gente vai ter como parâmetro o cargo type do tipo string e vai trazer como retorno um number. Esse método ele vai trazer para a gente o peso total das cargas empilhadas a partir do peso do tipo de carga. Por exemplo, eu quero saber aqui todo o peso das cargas secas que temos, e aí ele vai retornar para a gente esse peso total. Temos também aqui o getContainerById, que a gente vai poder consultar um container a partir do identificador único dele, e ele vai retornar para a gente esse container, ou null se esse container não existir. Temos também o getTopContainerAtPosition, que ele vai trazer para a gente também um parâmetro position do tipo string, e vai retornar para a gente o container no topo da posição especificada, ou null se essa posição estiver vazia. Que esse método aqui ele vai permitir a gente obter o container no topo de uma posição específica do empilhamento do pátio. Temos também aqui o getContainersByCargoType, que vai permitir obter containers por tipo de carga. Vamos levar como parâmetro o cargo-type, que vai ser o parâmetro que vai representar o tipo de carga desejada, e vai ter o valor de retorno, uma lista de containers que vai corresponder ao tipo de carga especificado. Também temos aqui getContainersByOperationType, que vai trazer o OperationType como parâmetro e vai retornar para a gente um array, que vai ser uma lista de containers que vai corresponder ao tipo de operação especificado. E por último temos aqui getEmptyPositions, que vai retornar para a gente uma lista de posições vazias nesse pátio, certo? Então, esse aqui foi o nosso diagrama de classes. Vamos passar agora para o nosso diagrama de sequências. Olá, meu nome é Icaro e eu estarei explicando o diagrama de sequência para vocês. A primeira coisa que nós podemos notar é que nós temos 3 principais fatores: o usuário, o port system, que será a interface que vai estar se comunicando entre o usuário, e o último fator, que é o container stack, que é onde nós guardamos a nossa pilha de containers. Então, ele tem uma cronologia bem simples. A primeira coisa que nós temos que fazer, que se deve fazer no programa, é pedir as posições vazias, que vai ser o usuário que vai requisitar para o port system. A partir daí, o port system vai se comunicar também com o container stack, que vai pegar com o método getEmptyPositions. Nós vamos obter quais são as posições que estão disponíveis para usar. Logo em seguida, o port system vai printar para o usuário quais são essas posições. Já com posse dessas posições vazias, o usuário vai começar a empilhar da maneira que ele quiser. Então, vai haver uma requisição de um novo container. Logo em seguida,
vai ser verificado novamente se a posição que ele pediu está cheia ou não, pelo método 5, isFull. Verificando se está cheia, nós podemos finalmente colocar ou não o container. Então, se está cheia, nós iremos usar novamente um método do port system para o container stack, que é o push container. Dito isso, finalizando a utilização desse método, nós conseguimos empilhar mais o container, printar o final da operação, se foi uma operação bem sucedida ou se não por algum motivo.